Hello, good morning, ladies and gentlemen. Bom dia, galera. Espero que todos vocês estão bem hoje. Hoje, um dia, antes que a gente vai continuar, eu quero para vocês me contar se vocês têm alguma dúvida, deixa no parte comentários todas as aulas que a gente já foi feito comigo. Por favor, deixa seu dúvida, sua pergunta, deixa aí, mesmo que não é as coisas em relação de minha aula, se você tem alguma dúvida, qualquer coisa, e por favor, manda para mim, entendeu? Você consegue mandar aqui, ou você manda direto para mim, eu vou responder vocês, ok? Hoje em dia, por favor, pegar sua caneta, pegar seus livros, vamos lá, gente. Now, today, we'll be talking about conditionals. Now, o que é conditional? Conditional means the same as situações, entendeu? Que in English we say conditionals. It means situations, okay? We have good conditions and bad conditions, okay? We have good conditions and bad conditions. So, as conditionals works as some like a tool to tell you or to explain or to guess something that might happen in a situation or something that you hope to happen in a situation. So today I'm going to be teaching you why conditionals are important, okay? Now, for a lot of you will say, oh, por que você está aprendendo terminologia em inglês? Pode fazer alguma coisa X e tal, não ficar falando terminologia. Mas, olha, meu trabalho aqui é para mostrar para você porque você tem que conhecer essa terminologia. Porque não é suficiente para você saber como falar, como usar, mas você não conhece o que você está falando, entendeu? Porque se foi para escrever, você não vai conseguir escrever bem feito. Tipo de, por exemplo, você vai fazer uma prova, eles falam, quem faz conditional, por exemplo? Você não sabe, porque você sabe e você usa tudo de lógico, mas você não sabe e colocar na prática, entendeu? Porém, que aqui no Microcamp, nós trabalhamos para trazer para você conteúdo completo que é falar e sabe escrever correto, entendeu? So, galera, vamos comigo. A pessoa que está fazendo aula comigo hoje, meu nome é Kingsley e a gente vai descobrir tudo junto, entendeu? Now, o que é conditional? Conditional is what, in English grammar, a conditional sentence is what describes what might have been or could be. Okay? So when we say what might have been or could be, for those of you who do not understand that, I made a very elaborated phrase explained everywhere here in Portuguese for you to really understand what a conditional is all about. Now, most of you do not know in your schools you only have like 3 conditionals, but that's not the case, guys. We have 5 conditionals, and today we're going to be learning each one and their importance, ok? A gente tem 5 conditionals em inglês e hoje eu vou mostrar para você como usar eles e por que eles são importantes para construção de frase e falar inglês correto, entendeu? Então, vamos comigo. Now, 0 conditions. Now, 0 conditions are facts. Sabe? Quando você está falando para alguma coisa real, que você tem absoluta certeza que vai acontecer, então a gente tem que usar 0
condicional para explicar isso, entendeu? So, zero conditional com present e present. So, simple present e simple present, we use it to talk about zero conditional. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplo para quebrar tudo o assunto para você. Now, first conditional, falar sobre possibilidade, entendeu? Alguma coisa que é muito viável, você consegue enxergar, mas possibilidade muito na futuro, entendeu? A gente trabalha muito com first conditional no futuro, porque ele sempre fala alguma coisa que vai acontecer no futuro, ok? So, second conditional fala sobre probabilidade, as coisas que hypothesis em inglês, que é alguma coisa que você probabilidade vai acontecer ou não vai acontecer, quem sabe, entendeu? So, isso é second conditional, okay? Now, third conditional, we use third conditional to talk about as coisas no passado, ok? O resultado, probabilidade, as resultado que não é, que é alguma coisa que é probabilidade, mas tudo no passado, entendeu? Não tem futuro aqui, tudo é no passado, entendeu? Ok? A gente tem misto, conditional, fala sobre as coisas no passado, mas ainda tem resultado ou provável no presente, entendeu? Que a ocorrência agora está alguma coisa aconteceu no passado, mas ainda resultado no presente, ok? So, zero conditional fala as coisas simples, real, que você tem certeza de que vai acontecer. First conditional fala sobre a coisa que vai acontecer mais no futuro, entendeu? Mas zero conditional fala algo que vai acontecer agora. Se você fazer alguma coisa, vai acontecer agora. Que first conditional fala alguma coisa que vai acontecer no futuro. Que second conditional fala alguma coisa que é probabilidade. Third conditional fala alguma coisa que já aconteceu no passado ou deveria acontecer no passado, mas tudo é no passado. Miss conditional fala sobre alguma coisa que aconteceu no passado, mas ainda está acontecendo, tem resultado no presente, entendeu? Isso é como explicação geral para isso, mas vamos entender melhor cada um. Now, zero conditional. Zero conditional is used when the time we refer is now or always. Ok? Eu vou quebrar isso para você. A gente usa zero conditional quando ele está falando sobre agora ou sempre. Que é alguma coisa que vai acontecer agora. Se você faz isso, isso vai acontecer agora. Ou simples, quando você faz isso, vai ter mesmo resultado. Isso é zero conditional, gente. Por exemplo, se eu jogo água na sua roupa, você vai estar molhado, né? Isso é alguma coisa que você tem certeza que vai acontecer agora, entendeu? Mas olha o outro lado, ok? Toda vez que a pessoa joga água na sua roupa, você vai ficar molhado. Então, isso vai acontecer simples, né? Então, isso é zero conditional. When we can do something now and it will have the same result, with the same result that we can do it always and it will still have the same result. Okay? This is what we call zero conditional. And most of the time, a gente we replace what if with when. Ok? So, não é tipo de alguma regra para você usar if. You can say when. For example, when you pour him water, he gets wet.
Okay, when you overcook your meat, it becomes uneatable. Okay, so for example, when you drop your eggs, it breaks. Okay, so I'm telling you something that will happen now. And for example, whenever you drop your eggs, it breaks. So não tem tipo de alguma regra grande, tipo de isso vai sempre acontecer, gente. So we use it when an action, alguma coisa que vai acontecer agora e sempre vai acontecer se a gente fez mesma coisa, ok? Por exemplo, se você colocar gelo na panela à pressão, colocar no fogo, o que vai acontecer? Né? Você sabe. So this is it. So não importa qual que ano que você fez, o mesmo resultado vai acontecer. Isso é zero conditional, gente. Now, vamos ver. Now, let's see the fundamentals. Now, if plus present simple, okay, plus present simple. For example, if this thing happens, that thing will happen. Okay? So, what am I saying? If you hit ice, it melts. Okay? So, whenever you eat ice, it always melts. So, it's something that usually happens. Remember what we say, present simple. Present simple is an action that usually happens. But don't worry, that's a lesson for some other day. Okay? For example, if it rains, the grass gets wet. So this is something that usually happens, guys. So whenever it rains, it doesn't matter the year, it doesn't matter the time, the grass always gets wet. Now, let's see some other examples. Now, the zero conditional is also often used to provide instruction. In such cases, the main sentence verb must be in the imperative. Okay? So, for those of you who do not know what imperative is, you could use your Google and you check them out. You see lots of imperative for you to understand. But I gave you an example for you to understand better how this imperative works. Now, guys, let's look at the example that I wrote down. If Bill calls, tell him to meet me at the cinema. Now, this is a very clear instruction. I'm not telling you a result of what will happen, but I'm telling you a specific location that person should meet me because I will be waiting for the person there. Now, this is a zero conditional. A lot of times, people use these words like if my wife comes back, tell her to call me. Quando minha mulher chegar em casa, falar para ele me ligar. Quando as crianças chegarem em casa, dar comida para eles. Tudo isso é zero conditional, gente. Mas a gente não sabe, entendeu? Porém, que a gente está aprendendo a falar para você, sabe, começa a ter prestando atenção, entendeu? Para você conseguir saber, nossa, isso que eu estou falando é essa em inglês, entendeu? É isso, gente. Vamos olhar o outro lado. Não, olha isso. Ask Peter if you are not sure what to do. Não, você viu aqui? If não começou no frase. Não é uma regra, gente, que a gente aprende na escola, principalmente em várias escolas aqui no Brasil, que fala, você tem que colocar if plus is plus... Não. Depende do contexto, entendeu? Não é uma regra que você tem que colocar if no tudo, no começou tudo palavra. Não, isso não é regra, gente. Entendeu? Olha isso, olha essa frase. Ask Peter if you're not sure what to do. Isso é uma instrução também. It is an instruction, guys. So this is a zero conditional. Now, let's see the next step. If you want to come, call me before 5 o'clock. Okay? So, if you want to come, call me before 5 o'clock. So, this is also a zero conditional. Now, I'm not telling you
and I'm telling you what you should do if you want to come. So when you have those real situations that you are sure of what you want, of what you are getting, these are zero conditional. So zero conditional could be something that happens every day. We can also use zero conditional to give people specific instructions on what to do. Okay? So I hope that explains it all. Now, tudo bem até agora, gente? Você consegue me acompanhar? Se você tem alguma dúvida, por favor, deixa aqui. Estou aqui esperando, tá? Ok, vamos lá. First conditional. Now, first conditional is used to refer to the present or the future, when the situation is real. Lembra que eu falei que tudo isso é situação. A gente usa ela para falar sobre situações, as coisas, entendeu? Não, olha, primeiro conditional fala sobre as coisas real, fatos. Mas é agora ou simples. Ok? Tipo de, por exemplo, mulher sempre vai ser a única pessoa que vai ficar grávida. Por enquanto. Tipo de... Isso é uma coisa, é fato, que em 10 anos aqui, a mulher vai sempre ser a única pessoa no mundo que vai ser grávida, né? Pessoal, tem hermafrodite agora, que é pessoas que têm 2 gêneros, né? Conseguem engravidar também, mas é isso. Isso é fato. Então, mas first conditional fala sobre as coisas que vai acontecer no futuro, entendeu? Por exemplo, if I go to Campinas, or when I go to Campinas, I will visit Jonathan, or I will visit my friend. Or for example, when the coronavirus stops, I am going to throw a party. So guys, a gente use will or going to, entendeu? So, deve ser will or going to. Um dia eu vou fazer alguma aula para explicar will and going to para vocês, entendeu? Mas, nessa caso, você pode usar will or going to. Lembra, going to é quando você tem absolutamente certeza que isso vai acontecer. Então, will é quando você decidir na hora que você vai fazer, entendeu? Mas... vai trocando, tem certeza que você vai fazer, tem possibilidade que você vai fazer, mas going to é absoluto, sabe? Você tem 100% com 100% certeza que você vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, isso já ajuda você a arrumar como que você vai falar. Tipo, quando você tem absoluta certeza que você vai fazer alguma coisa no futuro, você usa going to, for example. Tomorrow I'm going to the mall. Okay? So if it doesn't rain tomorrow, I am going to the mall. So isso eu estou falando para você, não chova amanhã, eu estou indo para shopping. Entendeu? Isso é fato, não tem outro jeito. Isso é text conditional. A gente usa will or going to para falar a possibilidade que alguma coisa vai acontecer amanhã. Entendeu? Então, vamos. Now, formação. If this happens, that thing will happen. Ok? Se isso acontecer, isso vai acontecer. Então, isso é como a gente usa first conditional. For example, if you do not hurry, you will miss the train. Ok? If you do not hurry, you will miss the train. Okay, so this is highly important that we know these dynamics. You remember, guys, the zero conditional and these are different. Okay, so we use this to express things in the future. Now, quando a gente fala futuro, pessoas acham que é 2 anos, 3 anos. Não, gente. Futuro tem que ser 1 segundo no futuro, tem que ser 1 minuto, não sei, ou 1 hora.
Então não tem o futuro tipo de, não é futuro tipo de afastado tanto não, entendeu? Quando alguma coisa vai acontecer em 2 minutos, a gente usa will para expressar também, entendeu? Okay, guys, let's see. More examples. Now, more examples we have is, if I have time, I will finish that later. Ok? So, isso é uma possibilidade. Ok? Se eu tinha tempo, eu vou acabar com meu exercício de casa, lição de casa, tal. Mas, olha isso, gente. When I have time, I am going to finish that later. Você viu a diferença? Isso fala que você tem absoluta certeza que quando você tem tempo, você vai terminar. I will dá uma probabilidade. Mas when I have time, I am going to. Você falando que você tem absoluta certeza quando você tiver tempo, você vai fazer isso. Não tem nada possibilidade aqui. Entendeu? Isso é fato. Eu vou fazer isso. Entendeu? Não tem outro jeito. Ok? Now we also have what will you do if you miss the train? Não, você viu que eu falei pra gente que não é uma regra. A gente usa isso muito tempo. Eu já vi muita pessoas que não sabe isso. A gente usa isso muitas vezes para falar what will you do when you get married? What will you do if you get married? Quando você colocar when ou if, é a mesma coisa, gente. Porque você está falando sobre past conditional. Entendeu? Well, what will you do when you get the job? Or what will you do if you get the job? So we use this on our daily English basis. You just have to know. Não é uma regra para colocar isso. Quando você está perguntando alguma possibilidade no futuro, que é fato, que é bem possibilidade, você está indiretamente usando e first conditional, okay? So you are using first conditional indirectly. That is the reason why we are here today. I'm here to show you that you already know how to speak these things. You're already using these things on your everyday life. So you just need to know when you use them, okay? Now, guys, now look at this. Nobody will notice if you make a mistake. Okay? So people say this. I hear lots of people say this. People say this. This is a sentence you say. This is a situation you're talking about. But the simple truth is you're using the first conditional. Because you're talking about a possibility that nobody might notice something went wrong. Okay? So guys, these are some of that examples that we use on the first condition. Now, eu quero fazer uma pergunta. Tá tudo bem até agora? Você consegue entender essa parte? Se você não entende, por favor, deixa comentário. Estou aqui para ajudar vocês, ok? Now, gente, vamos para próximo. Second conditional. Now, second conditional, we use it to refer about a period of time that can be now or at any moment. Pode ser agora ou qualquer momento, entendeu? Não tem tipo de... Isso não é futuro, não é passado. Pode ser agora ou qualquer momento. Porque o quê? A gente não é real, não é fato. Alguma coisa não é real. Não tem nada a ver, entendeu? Isso é situação que é, sabe, não é real, gente. Então, você consegue jogar aqui 10 anos atrás, amanhã, no futuro, não importa, porque não é uma situação que não é real, entendeu? Vamos ver. Now, how do we say this? We say, if this happened, if this thing happened, that thing would happen, okay? Now, mas você não tem certeza, você não tem absoluta certeza que aconteceria. Mas é isso, gente. This is second conditional. Você não tem certeza, você fica pensando, mas você não tem certeza. Por exemplo, okay? If I have bought the lottery ticket, I would win the lottery. Mas como que você sabe que você vai ganhar? Não tem como você sabe.
entendeu? Porque você não tem certeza se você ganharia. É isso, gente. This is what second conditional all talk about. So second conditional talks about situations that are not real, okay? So, for example, if I spoke Italian, I would be working in Italy. Mas, se eu falar italiano, eu vou ficar trabalhando no Italy. Mas isso não é viável, não tem como para isso. Se você pode falar 10 línguas, mas você consegue não trabalhar lá. Porque você não tem absoluta certeza que você vai trabalhar lá. E aí, que você agora você já sabe falar italiano, mas você não tem dinheiro para viajar para Itália para trabalhar. Você viu? Então, e aí? É isso, gente. Isso é second conditional. A gente pensa em alguma coisa, falar alguma coisa. Às vezes, pensar que a gente quer alguma coisa que a gente queria acontecer, mas a gente não tem absoluta certeza que vai acontecer, porque não é real, é unreal, entendeu? So, now let's see. Examples, okay? If I were you, I would give up smoking. Now, I'm going to say this. I'm going to hit this line a lot, okay? If I were you, I would give up smoking. Now, pessoas falam isso muitas vezes. Se eu era você, eu vou fazer isso. Se eu era ela, eu vou fazer. Mas como que você sabe que você fazer algo diferente? Não tem como, gente. Porque você não está vivendo a vida da pessoa. Entendeu? So, quando você usa essa palavra, se eu era ele, eu faria isso. Se eu era ela, faria isso. Gente, isso é second conditional. Porque não tem como você ter absoluta certeza que isso vai acontecer se você fosse essa pessoa. Entendeu? É isso que a gente chama second conditional. Ok? Now, let's see. Gente, vamos para o assunto. Muitas vezes, a pessoa já pergunta, what is the difference? Eu quero saber a diferença, não sabe. I don't know how to use if I were or if I was. Okay, guys, this is very, very simple. Okay? Let's talk about it. If I were, we use if I were to talk about general situations, ok? But in an unreal sense. Alguma coisa não é real, mas alguma coisa que é geral, tipo de if I were you, if I were him, if I were her, if I were a girl, if I were rich, if I were a billionaire, if I were born in the United States of America, these things are not real. Why are they real? America is real, yeah. Women are real, but you are not a woman. You are not born in America. So they are not real situations. So we use it to do general, to talk about general things, and also to talk about things that are not real. Okay? Now, when we talk about if I was. Now, if I was, we use if I was to talk about things that are real. Ok? As coisas que é fato. For example, I am sorry if I was harsh. I am sorry if I appeared rude. I am sorry if I was rude. So, por que você usa if I was rude? Porque você foi meio grosso, então você fala desculpa, entendeu? So we use this to talk about things that are real. A mesma coisa que a gente não fala em inglês, tipo de I were angry. No, we say I was angry. I was hungry. I was happy. I was sad. I was depressed. I was married. I was single. Why? Porque é situações reais, entendeu? Okay, real, okay? So, mas quando não é situação real, say where, okay? If I were living abroad, if I were living in London, if I were living in Jamaica,
if I were living in Brazil, if I were living in Australia, if I were living in the United States, because they are not real situations. They are just probable hypotheses, ok? So, guys, this is the difference. E aí, tá tudo bem até agora? Você consegue me acompanhar? Você entende melhor agora? Você sabe a diferença between if I were and if I was. Mas se você não consegue entender, por favor, falar comigo dentro de mensagem. Muito obrigado. Então, vamos lá, gente. Próximo. Now, third conditionals. Now, third conditional is very, very, very important, okay? Because they indicate a period of time that is in the past and the situation that is contrary to reality. Now, vamos quebrar essa palavrinhas grande. Você já fez alguma coisa que você fica muito, sabe? Você fala que tipo de você perder o tempo para ir para algum compromisso, a seu amigo falar para você, vamos ir para alguma coisa, tipo de você falar eu vou, mas você não consegue, entendeu? Isso já passou, tempo passei, então tipo de outro dia você viu seu amigo fala que aconteceu, fala, oh meu Deus, if I wasn't asleep I would have gone to the party. So that conditional, we use it to talk about things that would have happened in the past, but did not happen. Você consegue entender? Ok? Deveria acontecer, mas ele não aconteceu. Ó, outro lado. Se alguma coisa já aconteceu no passado, isso que vai ficar acontecendo agora. Mas não está acontecendo, porque isso não aconteceu no passado. Okay, let me say it in English. We use it to express two situations. First situation is when something that you wish would happen in the past, you wish would happen in the present, but is not happening in the present because you didn't do the due diligence in the past. Okay, now, or something that you wanted to happen in the past, but because of time or because of life situations did not occur. So these are the two reasons or two ways we use the third conditional. Now, let me use this way to explain it better. Now, for example, we use if plus past perfect plus the present conditional, or we also use the present continuous conditional depending on the situation. For example, if this thing had happened, okay, if this thing had happened in the past, this would have happened now. What's one of the reasons? For example, if you had studied harder, you would have passed the exam. What happened? Why are we using this? Why are we using this situation? Por que a gente está falando isso? Porque ele não ganhou ou ele não passou um teste. Porque ele não estudou no passado. Você consegue entender isso? Então, já passou. Não tem nada que ele vai fazer agora. Porque esse tempo já passou. Não tem. Já acabou. Não tem nada que ela vai fazer agora. Entendeu? This is when we use the third conditional. So, if you had studied harder, you would have passed the exam. So, what happened? He or she did not pass the exam because he or she did not study harder in the past. So the study harder is in the past, would have passed the exam is also in the past. So these things are already taking place.
So, quando alguma coisa já foi feita no passado, isso é head conditional, okay? So, let's see other examples. Okay, so I did some interrogative, affirmative, negative, and rest to help you show you the dynamics on how these things work. Now, one of these is if I would have gone, okay, for example, interrogative. If it didn't rain, would you have gone? Yes. If it didn't rain yesterday, I would have gone to the party. Okay, so we could say, he would have gone, she would have gone, and so rest. He wouldn't have gone, she wouldn't have gone. Would she have gone? Would he have gone? Would we have gone? So these are just way we use them to talk about things that already taking place in the past. Ok? Não tem como para mudou, já foi feito no passado. Okay? Now let's see the last. Now, misconditionals. Ok? Tudo bem até aí, gente? Se você não consegue entender, por favor, fazer a pergunta. Entendeu? Now, misconditional. Now, the misconditional is used to indicate a period of time in the past and a situation that remains occurring in the present. Olha isso. Alguma coisa já aconteceu no passado, mas ainda tem efeito no presente. Alguma coisa que já aconteceu no passado, mas ainda você tem alguma efeito, resultado agora no presente. Ok? Por exemplo, eu vou usar essa realidade agora, para você entender isso. Let me show you. Okay, watch this. If I had studied, I would have my driving license. Olha isso, gente. If I had studied, I would have my driving license. Que eu estou falando? Que what am I communicating? Eu estou comunicando que eu não estudei e agora não possuo minha habilitação. Entendeu? So, é isso, gente. So, eu estou falando repatriação de alguma coisa que já aconteceu no passado. Entendeu? Porque eu não estudei no passado, que até agora eu não possuo meu carteira de motorista. Entendeu? É isso, gente. Entendeu? For example, I would be a millionaire now if I have taken that job. Ok? Mas eu não aceitei um emprego, eu não sou milionário. So we're using miscondition to tell you alguma coisa que eu fez no passado que hoje um dia está me afetando. Porque eu não fiz no passado. Então, gente, condicional mesmo é caminho para você entender correto que você está falando. Todos vocês, todos nós, usar essa palavra em português, espanhol, francês, todo dia. A gente fala tudo isso, a reclamar, falar alguma coisa que vai acontecer no futuro, falar alguma coisa que vai acontecer agora, falar alguma coisa que é de sonho, grande que a gente tem. Tudo isso é situações para as nossas vidas. Isso é condicional, gente, em inglês. Ok, so primeiro eu vou fazer quick revision para você. Zero conditional fala sobre as coisas reais, ok? Fala sobre as coisas reais. Fala as coisas que vai acontecer agora ou simples acontecer quando você faz a mesma coisa, ok? Now, primeiro condicional, que é first conditional, fala sobre possibilidade, ok? So, quando você tem absoluta certeza, você fala going to. Mas quando você fica na possibilidade que amanhã vai acontecer, você fala will, ok? So, this is the way we use it, ok? So, second conditional
talks about probabilidade, ok? É uma probabilidade. Se eu comprei um bilhete de governo, eu vou ganhar dinheiro tal, mas quem sabe que você vai ganhar dinheiro se você comprar alguma coisa de sorte, solteiro? Não tem como você sabe isso, entendeu? Porque é grande probabilidade, entendeu? Now, 10 conditional talks about regrets, time in the past, things that we cannot take back, or things that we didn't do that should have happened. We use 10 conditional to express all those ideas, okay? If it didn't rain yesterday, I would have gone to the party, okay? For example, also, grande probabilidade, alguma coisa que a gente usa, tipo de if I was born a woman, I would have been the most beautiful woman on earth. Mas isso é grande probabilidade, entendeu? Porque, quem sabe, se você fosse mulher, você ficar mais feia ainda. É isso, gente. Essa grande probabilidade que pessoas usam todo dia, entendeu? So, now, why the misconditional? Falar sobre as coisas que aconteceram no passado, mas ainda tem resultado no presente, ok? For example, like if I had studied English when I was younger, I would have known how to speak English better now, ok? Se eu estudei inglês quando eu era criança, agora já sabe falar inglês fluente. Isso, por que você está falando isso? Porque quando você era criança, você não estudou, então agora isso é resultado, tem resultado no presente. Isso é condicional, gente. Oh, I really want to thank you guys for your time, your patience, and I hope you guys have been able to understand the different conditionals we have in English. Por favor, eu quero agradecer vocês o seu tempo. Se você entende, você tem alguma dificuldade, por favor, manda para mim. Não fica com vergonha de falar inglês. Olha, eu estou falando português, jogando tudo na maneira que eu consigo jogar. Por quê? Porque você tem que praticar, fazer seus erros, aprender e crescer. Isso é vida, entendeu? Todo mundo, a pessoa sabe que não é sua língua, mas quando você fala, não vou falar, vou ficar com vergonha, isso, você não vai chegar num lugar, você não vai conseguir falar, entendeu? Então, você tem que tirar, vai lá, falar, joga, praticar, fazer seu erro, fica à vontade para fazer erro, entendeu? Isso, gente, entendeu? So, quero agradecer você de tudo, falar, por favor, amanhã a gente vai ter mais um pedaço, mas agora, se você tem alguma pergunta, manda para mim aqui no parte de comentário, manda para mim direto. Eu estou aqui para ajudar vocês. Muito obrigado, meus colegas. Muito obrigado, meu parceiro. Até mais. Sou Humble Moore Kingsley. Eugene. Obrigado.